Tá, quando a gente pensa em gênios que moldaram o mundo moderno, a gente pensa muito em nomes como Einstein, Newton e até Thomas Edison. Mas certa vez, quando perguntado a Einstein como era ser o homem mais inteligente, ele simplesmente respondeu: Ei não, man, pergunta pro Tesla que o bicho manja demais. Tá. Ele não disse literalmente isso, mas só aí a gente já tem uma ideia de quem era Nikola Tesla. O cara era mais do que um inventor e mais do que um cientista. Tesla foi um visionário, um homem que enxergava não só o que o mundo era, mas o que ele poderia ser e que dedicou toda a sua vida a tornar o futuro mais próximo de nós. E essa história começou em 10 de julho de 1856, em uma pequena vila no Império Austro-Húngaro, onde hoje é parte da Croácia. Desde muito jovem, Tesla demonstrava uma mente fora do comum. Dizia-se que ele tinha uma memória fotográfica extraordinária e a capacidade de visualizar máquinas inteiras funcionando apenas com a imaginação. Ele não precisava desenhar e nem precisava testar o que ele pensava. Ele via os mecanismos girando, os cálculos sendo resolvidos, tudo isso dentro da sua própria mente. E após estudar engenharia elétrica na Europa, ele conseguiu um emprego nas empresas Edison, ainda na Croácia. E depois de ter sido muito reconhecido pelo seu chefe, ele tentou a sorte nos Estados Unidos. E foi lá que ele conheceu pessoalmente Thomas Edison, já famoso, rico e muito influente. Tesla começou a trabalhar diretamente com Edison, mas ele percebeu que eles pensavam de formas muito diferentes. Enquanto Edison era o cara mais prático, mais empresarial, o Tesla era movido pela ciência pura, pela visão e pelo desejo de mudar o mundo e não apenas de lucrar com ele. E dentre vários outros motivos, eles se desentendiam toda vez. Mas dentre um desses motivos, principalmente estava a energia elétrica. E foi nesse período que surgiu a famosa Guerra das Correntes. De um lado, Edison, que defendia a corrente contínua, que era o padrão de energia elétrica na época. E do outro, tinha o Tesla, que acreditava na corrente alternada, um sistema muito mais eficiente, capaz de transportar eletricidade por longas distâncias, sem grandes perdas, e muito mais moderna, podemos dizer assim. Porém, ele não conseguiu aplicar isso enquanto trabalhava com o Edison. E entre vários outros motivos, ele acabou sendo demitido. Depois disso, ele começou a trabalhar cavando valas, ganhando apenas $2 por dia. Uma situação nem um pouquinho agradável, digamos assim. Mas é lógico, mesmo sendo ridicularizado, desacreditado e até mesmo sabotado pelo Edison, ele seguiu firme com a ideia e futuramente ele conseguiu a ajuda que ele tanto precisava. Esse apoio tinha o nome George Westinghouse. Ele foi o homem que investiu no sonho de Tesla e juntos ele provou que estava certo sobre a corrente alternada. E essa vitória veio com dois fatores. O primeiro foi a Feira Mundial de Chicago, em 1893, comemorando os 400 anos de descobrimento da América, e que mostrou que a corrente alternada era sim segura e muito mais eficaz. A segunda foi a construção da usina nas Cataratas do Niágara, a primeira grande usina hidrelétrica do mundo, baseada em corrente alternada. Ele, nas águas em movimento, nascia a base da eletricidade moderna. Hoje, todo o sistema elétrico que usamos, de grandes cidades até pequenas casas, segue esse padrão do Tesla. Cada tomada, poste, aparelho ligado na parede, tudo isso carrega uma assinatura invisível do seu trabalho. Mas acredite, isso era apenas o começo. Porque Tesla queria ir além, muito além. Enquanto o mundo ainda estava engatinhando na eletricidade, ele já sonhava com transmissão sem fio de energia, comunicação à distância, motores elétricos autossuficientes, controle remoto, rádio, dentre várias outras coisas. O cara simplesmente era insano. Ele foi o primeiro a demonstrar um barco controlado por rádio. Falou sobre a possibilidade de enviar imagens pelo ar e descreveu algo que hoje chamamos de internet sem fio, 100 anos antes dela se tornar realidade. Mas é lógico, sua obsessão por tornar o mundo muito melhor o tornou um problema para os seus financiadores. Como ele acreditava que a energia deveria ser gratuita e que o conhecimento era um presente à humanidade e não um produto à venda, essa ideia custou um pouco caro. Seus financiadores, como JP Morgan, abandonaram muito
muitos de seus projetos porque neles não viam algo viável para suas empresas. Dentre um desses projetos estava a famosa torre Wandercliff, que seria a torre capaz de realizar transmissões sem fio e mandar energia elétrica gratuita para todos. Porém, como seus financiadores abandonaram seus projetos, os seus laboratórios foram destruídos, os seus papéis foram descartados e vendidos e muitos de seus planos foram deliberadamente esquecidos. Tudo isso para pagar dívidas que ele havia feito com eles. E enquanto os outros inventores enriqueciam com suas ideias inovadoras, o Tesla afundava cada vez mais na pobreza e no anonimato. Ele passou os seus últimos anos de sua vida sozinho, vivendo em hotéis caros que ele sempre acabava mudando por não conseguir pagar, sendo sustentado por amigos e alimentando pombos, que ele sempre tinha como sua companhia. Ele conversava muito com a imprensa sobre invenções que o mundo não estava exatamente pronto para entender na época, como por exemplo um motor movido a água, máquina de amplificar pensamentos, máquinas do tempo e, o mais estranho, um raio da morte que seria usado para trazer a paz. Realmente uma mente muito criativa e um pouquinho maluca. Porém, é lógico, como toda lâmpada que sempre brilha intensamente, uma hora ela chega e para de brilhar. E esse brilho foi ofuscado em 1943. Enquanto ele saía, Tesla sofreu um acidente de carro aos seus 86 anos. Ele fez alguns curativos aqui e ali, já que ele não queria pagar médicos. Porém, em 7 de janeiro de 1943, Nikola Tesla morre sozinho e vivendo na pobreza. Mas calma aí, essa história não pode acabar com um final triste. Nikola Tesla morreu, mas a verdade é que seu legado perdura para sempre. A eletricidade que usamos hoje, as tecnologias que movem o mundo e até as ideias que pareciam ficção, tudo isso tem um toque de Tesla. Ele pode ter partido sem reconhecimento, sem glamour e sem fama na sua época, mas os frutos que ele plantou florescem até hoje. Afinal, os grandes gênios partem assim, eles nunca desaparecem de verdade, eles apenas se transformam em luz para o amanhã. Deixem que o futuro diga a verdade e avalie cada um de acordo com o seu trabalho e realizações. O presente pertence a eles, mas o futuro, pelo qual eu sempre trabalhei, pertence a mim. Muito obrigado, Nikola Tesla.